O Rural TV dessa semana vai conversar com a Clori, que é coordenadora regional da APATUR, para a gente tentar entender um pouco mais a área de atuação e as ações que vêm sendo feitas por essa organização. Olá, Clori, tudo bem? Olá. Eu queria que tu contasse um pouco para a gente, porque a APATUR ela surgiu já em 2010, a partir da ABATUR, que era a antiga Associação Bagense, né, de turismo, e vem atuando no fomento, né, do turismo na região, mas ainda assim muitas pessoas da comunidade ainda não conhecem, né, efetivamente a proposta, os objetivos. Eu queria que tu explicasse então para a gente um pouco mais. A nossa entidade, a partir de 2010, ela se tornou APATUR porque se tornou de abrangência regional. Por uma exigência do Ministério do Turismo, os municípios, para pertencerem ao mapa do turismo do Brasil, eles têm que pertencer a uma instância de governança regional, que é o caso nosso hoje. Nós transformamos também a APATUR numa instância de governança regional, que ela busca desenvolver o turismo nos 10 municípios aqui da nossa região. Bagé é o município polo, mas todo o seu entorno, né, os municípios do entorno, fazem parte desta governança regional. Pampa Gaúcho, pode-se dizer assim, né? Exatamente. E as ações que vêm sendo feitas, onde está o envolvimento da comunidade? Onde é que a comunidade entra nesse sentido? Nós sabemos que turismo, nenhum município consegue fazer turismo sozinho. Por mais atrativos que tenha um município, ninguém vai fazer, digamos, 200, 400 quilômetros para visitar um município. Então nós estamos trabalhando na questão da regionalização, que é cada município com seus atrativos turísticos complementando o outro município. E a nossa região tem muitos atrativos, muitos mesmo. Nós sabemos que a história do Rio Grande do Sul começou por aqui. Então, nós precisamos integrar todos os municípios para que nos tornamos, né, o Pampa Gaúcho se torne conhecido pelas suas belezas naturais, pelos seus atrativos e pela sua história. Então, o objetivo principal da nossa entidade é trabalhar a regionalização, projetos que sejam integradores, que não sejam só de um município. Trabalhamos também em cada município, mas buscamos envolvência de integração, projetos que façam parte da cadeia produtiva do Pampa Gaúcho. E nesse sentido, não basta a colaboração, eu sei que deve ter com certeza um envolvimento do poder público, mas é importante, além do poder público, ter o envolvimento da comunidade, dos empresários locais. Com toda certeza, assim, o trade turístico da nossa região já está envolvido e a gente está fazendo esse chamamento. A APATUR trabalha, como a gente falou, né, desde 2010, trazendo os empresários, os empreendedores do trade da região. É um trabalho assim, bastante árduo. Né? As pessoas que nos antecederam fizeram um trabalho muito grande, um envolvimento muito grande para que hoje a gente pudesse estar dando um passo à frente. Né? Nós acreditamos que o envolvimento do poder público é de fundamental importância para que o turismo se desenvolva na nossa região. A respeito de projetos, o que vem sendo feito, o que vem sendo executado, o que está em prática de fato aqui na região, na abrangência, nos municípios que abrange a APATUR? Nós estamos trabalhando com rotas e roteiros de turismo, como o roteiro da Associação dos Vinhos da Campanha Gaúcha, né, que tem algumas vinícolas que trabalham o potencial do enoturismo de Candiota até Dom Pedrito, né? Candiota, Bagé, Dom Pedrito, onde tem vinícolas que trabalham muito bem o enoturismo e a gastronomia. Nós estamos também trabalhando num projeto que é o Museu da Lã, que é um museu de cunho regional, onde todos os municípios, ou a grande maioria dos municípios da nossa região,
tem como tradição a criação da ovelha e o trabalho com a lã, o artesanato. Inclusive, a localização é bem histórica, assim, onde vai ficar o museu, que é na antiga Cobagelã, né, no prédio da antiga Cobagelã, no andar superior. Nós já estamos trabalhando, já com bem adiantado já está o projeto do Museu da Lã. Também estamos dando ênfase e força no Museu da Música Regional, né, que faz parte da cultura de Bagé e da região, com o Tiago Cesarino, que vai fazer já fez o projeto e já está captando recursos para que isso se perpetue, porque o que a gente quer é que a memória da música regional, dos festivais que aqui aconteceram, não morram, né? Fiquem gravados de alguma forma. Então, dentro ainda desse ano, se começa a trabalhar esses projetos, né, para que essa história fique realmente gravada. E assim sucessivamente, a nossa vocação principal de toda uma região é a questão do rural, do turismo rural, né? Nós temos hoje a plantação de olivais, além de parreirais, né, das vinícolas, nós temos olivais, temos lagares em toda a região, né? Já tem Candiota, Caçapava, Bagé. Então, também é uma cultura que se buscou, né, uma inovação para a região, né, que veio de menos de 20 anos para cá, se plantando olivais e já está se fazendo um grande trabalho também. Estamos também trabalhando em rotas de cicloturismo, que é uma tendência nacional e até internacional, com esse pós-pandemia, das pessoas usufruírem mais de bicicletas, né, para apreciarem as belezas. Já temos uma rota de cicloturismo que abrange Bagé, Dom Pedrito. Estamos trabalhando em uma outra rota junto com o poder público, que vai ser chamado um roteiro internacional, que passa pelos Aras aqui em Bagé e vai a Aceguá Nacional e depois a Aceguá Internacional. Isso é pelo asfalto tudo, pessoal? Não. Porque o roteiro de cicloturismo, pelo asfalto, ele tem, porque tu tem que construir uma outra via, porque senão ele se torna muito perigoso. Sim. Então, essa é uma rota, os roteiros que se tem, tudo é em estradas vicinais, né? Porque aí é uma segurança, mais facilidade para a segurança, porque a gente quer pensar em coisas muito seguras para os nossos ciclistas. É interessante, né? Que outras empresas, que outros setores, que às vezes a gente não consegue enxergar, também se beneficiam muito com o turismo. As estâncias, nós temos aqui na região muitas estâncias lindíssimas e muito antigas, né? Que podem serem mostradas para o turista, para as pessoas que vêm de fora, né? Nós temos as pousadas, hotéis, que você falou, hotéis fazenda, que nós chamamos de pousadas. Aqui em Bagé tem 2 pousadas de grande repercussão, porque a gente recebe turistas que ficam hospedados nas pousadas, que vêm de muito longe, né, da nível Brasil e também de fora do Brasil, né, Uruguai e Argentina. Claro que antes da pandemia, agora em seguida eles voltam, se Deus quiser, né, passando esse momento mais difícil, que eu já acredito que já estamos do outro lado, né? Sim. Então, o turismo rural é uma grande tendência na região, uma vocação. Nós temos também lugares belíssimos aqui na região para o turismo de aventura, né? Como a Casa de Pedra. Casa de Pedra, o Rincão do Inferno e assim sucessivamente. Todos os municípios, né? O município de Caçapava tem locais belíssimos para serem mostrados no turismo de aventura. Nós temos também, destacando aí o turismo religioso, né? Turismo religioso, que toda a região tem igrejas belíssimas, centenárias, e que vale a pena serem visitadas pelos nossos turistas.
Bagé parece que tem um atrativo, né, para as pessoas de fora. Muita gente que vem, muita gente famosa que já passou por aqui, né? Muita gente que acaba cruzando nessa terra e acaba ficando, né? Parece que existe um magnetismo aqui, né, em Bagé, e eu acho pouco explorado, né? Porque a gente tem essa necessidade, né, de mostrar mais Bagé. Bagé está sempre sempre aparecendo, mas às vezes não da forma que a gente quer, né? Que a gente quer mostrar, né? Exatamente. A APATUR tem essa missão, tá inserida nesse sentido, nesse contexto, né? Com toda certeza, nós só queremos notícias positivas da nossa região, né? E trabalhamos muito para isso, e eu acredito que muito em breve, assim, em questão de pouco tempo, assim que esses roteiros estiverem todos organizados, nós teremos muito mais gente vindo pelos nossos atrativos, por isso que é a vocação da região. Por isso que nós falamos que a vocação da região é no turismo rural, muito grande, né? Nós temos aí em Ulha Negra as agroindústrias organizadíssimas, já começando a fazer um trabalho belíssimo, né? Com a questão do leite, do queijo, do doce. Então, eu já visitei algumas indústrias, pequenas indústrias, com layout já todo organizado. A Emater trabalha em conjunto também, faz um trabalho muito bem feito, né, com a questão do turismo rural. E eu acredito que isso muito em breve já poderá ser mostrado também aos turistas, e nós teremos coisas assim, pelo que eu entendi, pelo que eu vi, que irão surpreender os próprios bageenses. Quero agradecer imensamente a possibilidade de estar falando neste canal sobre o nosso turismo da região, né? Quero dizer que neste parque da Associação Rural, o meu sonho é que ele seja também visitado por turistas, que a gente tenha um espaço para poder vender a região dentro do parque da Associação Rural, porque eu acredito muito que a gente só consegue fazer turismo quando as entidades estiverem integradas, né? Que uma associação só não faz turismo sozinha, e que nós temos um potencial gigante. Precisamos nos dar as mãos e lutar por isso que é nosso, que é regional, que é daqui, que ninguém tem igual, que é o Pampa Gaúcho, que é o bioma Pampa. Precisamos vender essa ideia para fora, mas para isso precisamos estar muito integrados e muito unidos. Por isso eu agradeço essa oportunidade de estar aqui, colocando um pouco do trabalho que a gente está fazendo pela APATUR para a nossa região. Muito obrigada. Obrigado, Clori, obrigado pela tua participação, pela tua mensagem. Nós esperamos que, com certeza, que os objetivos da APATUR sejam atingidos, afinal a comunidade toda é beneficiada, né? A sede fica aqui em Bagé, que é o município polo, né? Nós temos uma sala de referência que a gente trabalha, foi cedida pela Prefeitura Municipal de Bagé, que, diga-se de passagem, está dando um grande empurrão, um grande apoio, né, para a APATUR. Fica em cima da Casa de Cultura, na Avenida 7 de Setembro. Ah, que legal. Né, no andar de cima. Então, nós sempre tem alguém ali para dar informações, para falar, né, com o pessoal, com as agências, com os guias de turismo, que a região tem bastante também, está bem desenvolvida. Então tá, o empresário que tiver um interesse, quiser saber mais informações, quiser participar mais ativamente, já sabe onde procurar. Obrigado. Ok, obrigada a você. O novo Volkswagen Taos foi oficialmente lançado e já chegou aqui na Terra Sul. Posicionado entre o T-Cross e o irmão maior Tiguan, o novo Volkswagen Taos chegou para revolucionar o mercado com tantos recursos tecnológicos embarcados e um design marcante e inconfundível.
Você pode vir conhecer de perto o novo lançamento da Volkswagen durante a Taos Week, que está acontecendo aqui na Terra Sul, de 9 a 13 de agosto. Venha visitar a Terra Sul e conhecer o Taos, seu novo SUVW. Shopping das Baterias. Trabalhamos com ampla linha de baterias para motos, veículos nacionais e importados, linha pesada e agrícola. Shopping das Baterias, na Avenida Santa Tecla 3200A. A promoção Brinde na Troca dos Postos da Terra voltou. A melhor troca de óleo da cidade com um super brinde. Nos Postos da Terra você troca o óleo e filtros, abastece mais 10 litros e ganha na hora, sem sorteio, uma baita garrafa térmica. E a gente faz a troca em horários estendidos, no posto do Trevo do 21 e do Anel Rodoviário. Postos da Terra, os postos 24 horas de Bagé. E vem aí o Posto da Terra da Avenida Espanha. Aguarde! Tecnologia aliada à credibilidade produz resultados confiáveis e precisos. O Laboratório da Ótica Conquistadora tem tudo isso e um ingrediente a mais: qualidade. Os mais modernos equipamentos de tomada de medidas, iTerminal 2 e Visioffice. E junte a isso uma grande variedade de armações e uma equipe comprometida com a satisfação do cliente. Ótica Conquistadora. Você precisa de uma marca para garantir os melhores resultados no campo e na cidade. Armazém Rural, linha completa das melhores marcas de medicamentos e rações para bovinos, ovinos e equinos e também para os bichinhos de estimação, além de vacinas, sais minerais, proteinados, sementes forrageiras e utilidades em geral. Atendida por uma equipe identificada com as lidas do campo. Armazém Rural, a marca do homem do campo, na Santa Tecla e na Coronel Pedroso. Completamos 20 anos. Estivemos com você em seu dia a dia, em seu trabalho, em seu lazer e em suas conquistas. 20 anos. 20 anos de muita gratidão a todos que fizeram e fazem parte dessa história. História que queremos seguir escrevendo com excelência. Oferecer a você o melhor, pois é por você que estamos aqui. Somos Dom Juan. Seja bem-vindo ao Sicredi. Agora, tu também é dono do negócio. Estamos em Bagé, cidade onde a história da Sicredi Fronteira Sul RS teve início. Foi aqui que um grupo de 30 produtores rurais aceitou o desafio e criou a Cred Bagé, hoje Sicredi. 40 anos depois de sua fundação, conta com mais de 27 mil associados e 19 mil poupadores, presentes nos 11 municípios de atuação da cooperativa. A Sicredi Fronteira Sul RS tem muito orgulho de ter contribuído para o desenvolvimento das pessoas e dos municípios onde atua, porque acredita na sua gente e, sobretudo, no poder que a cooperação tem de transformar vidas. Uma satisfação, né, então, receber vocês, estar conversando. Satisfação também, queria agradecer de pronto já o convite para fazer parte desse evento, né. Hoje, eu me lembro de, quando estava na faculdade, eu vim aqui para a Rural para escutar as palestras do Dr. Francisco, né, e hoje estou aqui dividindo a mesa, digamos assim, com o Dr. Francisco. Isso é uma honra muito grande, né. O Dr. Francisco tem uma história muito bonita aí dentro da medicina veterinária do nosso estado. Bueno, a Amanda ficou de me passar, se tiver pergunta pelo WhatsApp, eu vou olhando, vou controlando daqui, né, o que aparecer. Mas, então, retornando ao tema do carrapato da tristeza parasitária, Dr. Francisco, a gente vê, bem o senhor pontuou, né, que ao longo desses últimos anos que passaram, a gente teve uma mudança
né? Uma mudança principalmente no ciclo biológico. Nós, veterinários que atendemos a campo e tudo mais, somos dependentes do que a Embrapa e que vocês, que pesquisadores dessa área, descobriram ao longo desse tempo. E hoje em dia, é bem como o senhor pontuou, o carrapato que antes a gente conseguia começar a tratar ele de forma estratégica a partir de novembro, ele vem nos pegando já logo na saída do inverno, né? As vacas começando a parir no cedo, já tendo problema com o carrapato e, consequentemente, com a tristeza parasitária. Do ponto de vista assim, de uma forma de imunização dos nossos animais, gostaria que o senhor pudesse comentar sobre a questão da premonição, né, e o quanto isso é viável do ponto de vista da troca de material genético, ou seja, a compra de animais de uma propriedade para outra, o nível de segurança que isso aí pode dar para quem está adquirindo animais para o seu sistema. Realmente, nós temos os métodos de profilaxia da tristeza parasitária bovina, não é? E diria o seguinte: a imunização dos animais é de real importância, porque ter carrapato na propriedade não é um sinônimo de imunidade, de anticorpos. Nós temos situações na qual os bovinos são submetidos a uma alta infestação e tem grandes problemas de tristeza parasitária bovina. Por outro lado, infestação baixa para o carrapato, ou eventualmente quando ocorre alguma infestação, verdadeiros surtos de tristeza parasitária bovina. E os métodos que nós temos para imunizar os animais, o primeiro método lançado no mundo inteiro, lá por década de 1911, por aí, por ano de 1911, por Fonseca e Braga, existe um livro sobre isso, é o método doador-receptor. Depois, o método doador-receptor, no qual se escolhe, se produz, se forma um doador, e esse animal tem que estar livre de doenças infecto-contagiosas, virais, etc., e ele é submetido à retirada do sangue e inoculado nos animais que são os animais receptores. E passam aí por uma fase de controle das reações. Depois surgiram, então, as vacinas. Nós temos, então, as vacinas vivas atenuadas, que, infelizmente, hoje não temos nenhuma vacina disponível no Brasil. Então, ter os animais imunizados é muito importante, principalmente quando se leva os animais de uma propriedade para outra. Como eu relatei anteriormente, o animal imunizado, a imunização nunca vai ser, independente de qualquer método, se for doador, receptor, se for a premonição ou se for a vacina, ela nunca vai ser 100%, mas minimiza, com certeza, os problemas de ocorrência de tristeza parasitária bovina. Por isso, também é importante que a propriedade que venda, que comercializa os animais, tenham um protocolo antes da venda dos animais. E, por outro lado, as propriedades compradoras tenham também um outro protocolo no recebimento desses animais. Eu não sei se expliquei. Não, perfeito. Não, perfeito e importante. Justamente, né, às vezes, a dificuldade que a gente tem de movimentação, de trânsito entre os animais de uma propriedade à outra, né? E a outra opção que teríamos, pelo menos hoje em dia, a questão da quimioprofilaxia através do imidocarb. O que o senhor teria para comentar sobre ela? Bom, a quimioprofilaxia sempre é uma confusão. Eu vacinei meus animais, usou imidocarb, eu vacinei, não vacinou os animais. A quimioprofilaxia é uma alternativa que nós temos para amenizar um problema da tristeza parasitária bovina. Mas o imidocarb é um dos produtos mais eficazes que nós temos para as babesioses, mas temos que ter cuidado, porque toda vez que nós usamos
com muita frequência o imidocarb, nós estamos esterilizando os animais. No caso da quimioprofilaxia, nós temos que ter sempre o diagnóstico. Felizmente, como eu mostrei naquele slide a respeito da tristeza parasitária bovina, a maioria dos casos, 95% por enquanto, em gado de corte, no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil, mas principalmente no estado do Rio Grande do Sul, são de Babesia bovis. Então, se usa uma dosagem, muitos usam uma subdosagem, mas, por outro lado, isso é um problema, porque toda a subdosagem leva à resistência. Então, por isso, é importante ter muito bem uma relação de peso, não é? E um método deve ser feito, é claro, essa aplicação, mediante o diagnóstico. E muitas vezes o próprio profissional tem uma certa dificuldade de fazer uma quimioprofilaxia, porque na maioria das vezes o animal é tratado e precisa ter uma infestação muito alta para que os animais adquiram uma certa imunidade. Então, eu diria que é uma alternativa passageira. Sim. Mas nós não vamos imunizar gado com imidocarb, é muito difícil. Perfeito. Ou daqui a pouco necessitaria, né, 3, 4 aplicações controlando, para que o animal consiga carrapatear, ter esse contato com o carrapato, né, bastante. Né? Exatamente. Então é uma coisa... Não, precisa uma frequência muito grande. Mas agora, na situação atual, por exemplo, que nós temos as vacas dando cria, isso é quase que diário lá no consultório. Tá com surto de tristeza. Eu quero fazer imidocarb. Faz o diagnóstico. Tu pode ter Babesia, mas tu pode ter Babesia e pode ter anaplasma. Então, fazer o diagnóstico é fundamental. E aí o camarada pergunta, bom, mas a gente, como profissional, vai calcular o risco. Se eu tenho um surto de tristeza parasitária bovina em vacas prenhas, ou casos que estão isolados, mas que vão aumentando a frequência, eu sou obrigado a usar um imidocarb para salvar, pelo menos, o processo, a parte da, vamos dizer, a parte reprodutiva, considerando a prenhez e o nascimento do terneiro. Então, não se pode abrir mão, aí não se abre mão, mas aí nós estamos num tratamento que ele não é profilático. Nós estamos apagando o incêndio. Perfeito. Perfeito. E aí o pessoal pergunta, mas e o gado que já deu cria? Isso é com muita frequência. O gado que já deu cria não tem anticorpos, está ocorrendo surto, nas que já deram cria, mas o rebanho está junto, temos que fazer nas duas, porque nós sabemos que um animal que cursa tristeza parasitária bovina, no caso da fêmea, que está amamentando, a produção de leite zera, e é um problema seríssimo para o terneiro. Então, temos que salvar a vida da mãe e do bezerro. Perfeito. Leandro, chamando agora, então, voltando à temática do ultrassom, né? Existem muita discussão, digamos, do ponto de vista da avaliação dos animais, né? E eu acho que a utilização da ultrassonografia, pelo menos, ela demonstra de forma técnica, com tudo que tu já trouxe, né, que ela, do ponto de vista da gente conseguir selecionar genética, animais melhoradores, ou seja, acima da média, que vão transmitir genes favoráveis para cada característica, para que eu consiga melhorar esse percentual de cortes nobres na carcaça, o aumento do rendimento de carcaça, né, somente através, então, da avaliação por ultrassom. Ou teria outro mecanismo que a gente possibilitaria isso de uma forma mais simples? Bruno, a gente em ciência de dados, a gente costuma dizer, todo melhorista e todo cientista de dados aí costuma se deparar com essa frase, aonde entra lixo, sai lixo. Onde o dado é mal coletado, vai sair informação errada. A gente com ultrassom pode errar também. Depende do técnico, depende da experiência do técnico, depende do cuidado que o técnico tem, depende do treinamento que ele tem. Não é porque a gente está com o ultrassom na mão que a gente tem uma precisão suficiente para abastecer programas de melhoramento. Tá? Então isso é primordial e eu acho que todo técnico que trabalha com ultrassonografia tem que ter isso em mente.
Outras formas existem. A avaliação visual ela é importante, e ela foi importante durante muito tempo. O grande problema da avaliação visual é a variação entre técnicos. Muitos técnicos são muito bons em avaliação visual. Outros técnicos não são tão bons. Muitos técnicos são bons em uma determinada característica, ou seja, conformação, ou o outro é bom em precocidade, ele consegue ter bem claro na cabeça dele o que é cada uma dessas características e como que ela tem que ser visualizada, informada. Mas a gente é ser humano e a gente tem uma das nossas características é que a gente cansa, né? O ser humano cansa, uma máquina não cansa. Então tem aquele dia que tu não está bem, tem aquele dia que tu viajou, o dia que está calor, o dia que está frio, a segunda-feira que o teu time perdeu, tu não amanheceu bem. Então tem todas essas variações aí que é difícil a gente como ser humano controlar e que uma máquina não sofre esse tipo de variação. Mas o ultrassom, por exemplo, que é o tema do assunto, ele sofre variação também do técnico que está coletando, né? Se o técnico não desprezar a qualidade do dado, a qualidade da informação, ele também vai incumbir e causar erro para dentro do programa. Então, nos treinamentos, nos processos de certificação para técnicos de ultrassonografia, existe todo um protocolo que é desenvolvido pela UGC dos Estados Unidos, que é a Associação Americana, vinculado ao Ministério da Agricultura dos Estados Unidos, vinculado às associações de produtores dos Estados Unidos, que estabelecem protocolos de coleta para que essa coleta seja a mais precisa possível. Como tu falou, a pergunta tua foi em relação a dados de carcaça. Existe scanner 3D, hoje está sendo testado, para fazer em vivo, né? Sim. Que existe em análise de vídeo e imagem para fazer em vivo. Está se testando algoritmos de inteligência artificial, mas nenhum deles ainda, mesmo qualquer análise de imagem, mesmo o melhor técnico que consiga fazer uma avaliação visual, não consegue ter a precisão de uma máquina que consegue escanear o animal internamente. E aí, quando a gente falar de gordura intramuscular, aí então não tem outra maneira de fazer, a não ser com um escaneamento interno do animal. Não, bueno, então, de forma resumida, assim, como ferramenta prática, campeira que nós temos de aplicação e para coleta da informação e tanto para a utilização dessa DEP que vai ser gerada para selecionar os animais, é a ferramenta mais acurada que a gente tem para esse objetivo de criação. Isso, Bruno, porque a gente tem que pensar o seguinte, na física, o ultrassom, o processo de ultrassonografia, ele trabalha com ondas, né? Com eco. Sim. E pelo menos eu desconheço outra ferramenta, assim, outro processo, talvez alguma coisa eletromagnética, algum processo alguma análise que faça uma varredura interna no animal, mas assim, ou numa carcaça, né? Seja ela em vivo ou não. Mas eu acho que a ultrassonografia ainda tem grandes anos aí pela frente, principalmente pela portabilidade e pelo custo em relação às outras técnicas. Beleza. Alguém daqui que está presente tem alguma pergunta, algum questionamento para os nossos oradores da noite, palestrantes da noite? Não tem, eu tenho uma aqui que veio pelo WhatsApp. O Leonardo Dias pergunta para o Dr. Francisco, então, gostaria de saber se é possível um bom controle do carrapato bovino sem banhos de imersão, apenas usando fármacos ou puron. Gostaria de saber se é possível um bom controle do carrapato bovino sem ter banho de imersão, sem o banheiro de imersão, somente com fármacos, eu acredito que injetáveis, ou com produtos puron.
na situação atual, tem muitas propriedades que não têm mais base química de contato, nem para usar sob a forma de aspersão e nem sob a forma em banho de imersão. E tem-se feito o controle estratégico, como o Bruno falou anteriormente, tem que ser baseado no conhecimento do ciclo biológico, e o perfil farmacológico e farmacocinético, mecanismo de ação do produto. E nós temos várias e várias propriedades que têm um bom controle, porque fazem os tratamentos estratégicos. Eu sempre comento com a minha equipe de trabalho, hoje, fazer um biocarrapacidograma é relativamente fácil. Agora, fazer um laudo para 4, 5 tratamentos, às vezes nós levamos 2 horas para fazer isso, ou até mais, dependendo da situação, da complexidade que tem em cada propriedade. A gente faz o biocarrapacidograma e temos hoje propriedades que já estão com o programa estratégico para uso na propriedade até maio de 2022. O que isso significa? Não é uma receita de bolo, mas é um trabalho planejado, é um programa planejado baseado nesses conhecimentos científicos e principalmente nesses mecanismos de ação. E cada propriedade é uma propriedade, mas é possível, e tem muitas propriedades que não têm mais base química de contato. Agora, quem tem uma base química de contato tem uma grande vantagem, porque a base química de contato, ela age em todo o ciclo do carrapato. O que adianta, por exemplo? Por isso que o tratamento curativo é um problema muito sério, o tratamento curativo. Se eu tenho, por exemplo, voltando para o ciclo, dependendo do grau de infestação que eu tenho, eu vou ter um resultado que não é aquele que eu esperaria, ou que vai passar desapercebido. Por exemplo, eu tenho uma alta infestação, se eu tenho uma alta infestação de carrapato adulto, que representa só 5% que é visível, eu tenho mais 95% no corpo do animal de outros estágios. Então, como o mecanismo de ação, o desenvolvimento do carrapato é muito rápido, no momento que antecede a queda, é em torno de 12 a 24 horas, o que ele não suga de sangue em 19, 18 dias, ele suga em 12 a 24 horas, 72 horas no máximo, 36 horas, diria. Tá? Então, eu tenho um produto que ele é 100% eficaz naquele tipo de carrapato, mas dependendo do momento que eu vou utilizar, ele não me dá mais 100%. Ele vai me dar 70%, 75%. Por quê? Porque ele exige um tempo para entrar na circulação. Hoje, claro, devido a essa problemática, a gente tem desenvolvido e tem trabalhado muito com as formulações que eram formulações usadas pela via subcutânea, estamos fazendo da forma injetável, é claro, mediante os testes em milhares de animais, e estamos reduzindo esse período de ação. Então, ganhamos em torno de 24 a 36 horas da ação desse fármaco na corrente sanguínea, quando o carrapato, então, ele vai sugar o sangue, já tem uma concentração maior. Mas, diria, repetindo, é possível, e hoje é uma realidade, o controle só através dos produtos injetáveis e puron. Esta é a situação. Só que é uma metodologia mais complexa de acompanhamento, né? Muito complexa mesmo. Mas nada é impossível. Sim. Tio, me deram aqui, eu estou me sentindo num talk show aqui. Eu sou o programa do Brunão. Com licença, Bruno, se tu me permite, boa noite a todos. Fala, garoto. Vou agora. Fala, garoto. Ao pessoal que está assistindo, eu quero fazer colocações aqui para reafirmar o que os nossos dois palestrantes falaram essa noite. Gostaria já de antemão de agradecer a disponibilidade desses dois amigos, parceiros das nossas duas propriedades, o Dr. Francisco, que de longa data já nos acompanha, tanto
a São Jorge, lá na família Coradini, quanto a Rio Negro, lá em casa, na nossa família. O Leandro já vem nos auxiliando já há algum tempo também nessa questão. Só para reafirmar, esses dois temas são de extrema relevância, eu acho, para nossa cadeia pecuária, por isso da nossa ideia de trazer esses amigos aqui para despertar a curiosidade e trazer o assunto para a conversa, que não se pode falar em assuntos tão complexos e extensos, falar tudo numa noite só. Então, a ideia é lançar o diálogo aí para a gente seguir trocando informação com nossos amigos, produtores, técnicos, que alguns estão presentes aqui da nossa região. Mas, reafirmando então as colocações do Dr. Francisco, o carrapato cada vez é mais problema. As nossas propriedades, a Rio Negro, a São Jorge, são mais ou menos na mesma região e com status semelhantes quanto ao carrapato. O carrapato ele é marginal nas nossas propriedades, ele oscila em infestação de ano para ano. Então, para nos dar uma segurança, o Dr. Francisco, com a consultoria, com o programa de premonição, ele nos dá uma segurança de largar esses nossos reprodutores para qualquer zona do nosso estado e Brasil afora, com segurança deles carrapatearem e não terem problemas. Já há vários anos, depois de consolidado o programa de premonição, a gente tem zero problema e zero queixas de problema com tristeza parasitária bovina nos nossos reprodutores. Então, o doutor nos respalda e nos dá uma segurança para trabalhar e largar esse nosso produto, material genético no mercado, e eles conseguirem desempenhar o seu papel, que é levar e difundir a genética e melhorar a produtividade dentro das propriedades que eles vão trabalhar. E só para reafirmar o que o doutor Francisco disse, da importância da solidez da premonição dentro de um sistema de produção. O Leandro falou aqui nas avaliações subjetivas ou fenotípicas, que dependem do olho humano, e o ultrassom nos dá uma segurança e um respaldo até para avaliar a nós, avaliadores. A gente faz a coleta de dados fenotípicos na mangueira, faz a parte de avaliação do Pampa Plus, né, Bruno? Como muito trabalhamos, de dar as nossas notas para os animais, que são notas visuais, scores visuais. Então, o ultrassom ele nos ajuda e auxilia bastante para a gente conseguir ter também a acurácia da nossa coleta de informação visual. A gente dá notas para musculosidade, dá notas para, como ele falou, para a precocidade desses animais, para a conformação de carcaça, só que a nossa nota é fenotípica, e com a coleta de dados do ultrassom também nos dá um respaldo para a gente ter um comparativo, ver se esse dado está sendo bem coletado para a gente que está trabalhando na mangueira, no campo, para trazer uma DEP sólida desse animal que vai sair com acurácia, e essa carga genética vai ser levada adiante. Então, não quero acabar aqui, só vim procurar da minha colaboração e meu depoimento do quão importante para nós são esses dois assuntos dentro das nossas propriedades e na formação dos nossos reprodutores, que o objetivo é o lançamento do nosso evento desse ano, de mais uma temporada que se aproxima, mas com um cunho técnico, com um cunho dele trazer os assuntos à tona e promover a discussão técnica desses assuntos importantes. Muito obrigado mais uma vez de coração, a disponibilidade dos amigos. É o Bruno que está servindo de mediador. Agora vamos ter mais uma nova parceria que vamos lançar. O Sandro vai nos fazer uma explanação aí para a parte mais artística do nosso evento. Mas se tiver mais alguma pergunta aí, eu já passo a vez aqui também. Muito obrigado. Beleza. Vou me controlando o tempo aí. Se eu já... Tem mais uma pergunta aqui que veio diretamente das redes sociais. Tem duas perguntas, uma para o Leandro e fazer mais duas perguntas. Pode ser, Lu? Uma para o Leandro, que me perguntaram aqui, outra para o Dr. Francisco. Primeiro para o Leandro, então. Então, pensando no mercado, na compra de reprodutores, assim, para uma propriedade que quer atingir esses mercados de bonificação, né? Que características, então, ele deveria procurar num remate, no sumário de touro? O que seria importante? É isso aqui que o produtor está perguntando aqui. Observar propriedades e cabanhas que utilizam melhoramento genético, não somente a medida fenotípica
lá no momento de comercialização. E as características importantes são área de olho de lombo, ganho do nascimento a desmama para quem vende terneiro, e ganho do nascimento ao sobreano para quem ou da desmama ao sobreano para quem produz novilho. Mas principalmente animais positivos para essas características e positivos para a gordura subcutânea. Beleza. E a partir daí fazer as indicações de acasalamento, né? Mas as características principais são essas, até mostrei no slide lá. São os ganhos, que o animal que não tem velocidade de ganho suficiente, é um animal que vai ser tardio ou vai demorar mais tempo para atingir o peso ideal de abate. E também animais com deposição de gordura e velocidade de crescimento. Beleza. E complementando aqui, em cima disso aí, que foi o Jacques Leston que está nos assistindo aí, um abraço para o Jacques, pessoal de Santa Vitória do Palmar, também perguntando se, selecionando para essas características de carcaça, área do olho de lombo, gordura intramuscular, espessura de gordura, a gente também, de forma indireta, conseguiria um ganho de aumentar a precocidade e fertilidade do rebanho. Abraço aí, Jacques, obrigado pela pergunta. Grande abraço. Sim, porque a gordura, o tecido adiposo, ele é um indicador de idade fisiológica do animal, né? Nós temos a idade cronológica e a idade fisiológica. A idade fisiológica é aquele animal que fisiologicamente está mais adiantado que um outro. Então, aquele animal que deposita gordura, que é o tecido, vamos dizer, de deposição mais tardia, e tem várias. Nós temos gordura subcutânea, gordura intramuscular, gordura intermuscular e gordura interna. Nós temos 4 tipos de gordura. E a gordura, principalmente a gordura intramuscular, ela é a última a se depositar. Então, aquele animal que já está depositando gordura intramuscular ou gordura subcutânea, ele já está cessando o crescimento muscular e começando a iniciar a fase de deposição de tecido adiposo. Então, um animal que fizer isso mais rápido, ou fizer isso primeiro, em relação a um animal contemporâneo dele, é um animal mais precoce. E se ele é mais precoce fisiologicamente, a precocidade sexual vem junto. Principalmente se nós for pontuar que o hormônio reprodutivo, ele é sintetizado a partir do colesterol. Né? Se eu não tenho molécula de colesterol, eu tenho isso de forma reduzida, a gente discute isso dentro do manejo reprodutivo, né? Eu não tenho essa resposta. Então, o colesterol vira progesterona, testosterona e evolui depois para o estradiol. Então, sem gordura, não tem reprodução. Se deposita gordura antes, eu tenho, de repente, um aumento dessa precocidade reprodutiva e tudo mais. Perfeito. E, então, para o doutor Francisco, que foi perguntado aqui, a Jurema da Cruz, pergunta se, e eu acho que esse é um ponto muito importante, o senhor levantou isso na sua palestra, e é algo que rotineiramente acontece dentro das propriedades. Ela pergunta bem assim: para aplicar o produto do carrapato, uma média do peso animal por categoria seria suficiente? Utilizar a média daquela categoria para aplicar o produto no carrapato de forma para todo mundo? Já existem propriedades que têm a balança eletrônica, hoje é comum a balança eletrônica, e eles utilizam a dose individual. Perfeito. Corretamente aplicado. Mas, na maioria, por exemplo, que não tem a balança eletrônica, no caso, ou balança, existe um dado que apenas 3%, agora já deve ter modificado isso, 3% das propriedades rurais no Rio Grande do Sul possuem balança, por isso é um problema bastante sério, né? Mas, no mínimo, fazer a média, uma amostragem de 20, 25 ou 30 animais, depende muito do tamanho da quantidade do rodeio, quantidade de cabeças. Perfeito. Tá? Mas esse seria o ideal. Mas num lote homogêneo, né, doutor? Exatamente. Se tiver terneiro de tudo que é idade... Isso é muito comum. A gente trabalha muito com ovinos também. Tá? A gente trabalha na área de sanidade animal. Então,
normalmente, principalmente no caso de terneiros, no caso, se divide em 2 ou 3 lotes e faz a média daqueles lotes. Que daí são parelho, daí perfeito. Mas a gente atende várias propriedades que fazem o tratamento individual no tronco de contenção com a balança. É um espetáculo. Que é a forma só tem uma mais maquinazinha ali, vai só calculando e pronto. E no futuro já vai ter um programa calculando o peso, dá o peso já dá a dose nessa. Em 2017, eu acho, ou 2018, eu fui a gente fez uma Expo Inter, que o nosso tema lá, eu sou instrutor do Senar também, nosso tema no estande do Senar era pecuária de precisão. E veio uma pistola da Nova Zelândia para a gente apresentar, que ela se conectava com a balança via Wi-Fi, né? Então tu pesava o animal e ela automaticamente regulava a dose na pistola. Então já existe isso aí. Isso daqui a pouco vai estar disponível também no nosso mercado. Né? Bruno, isso aí. Isso é um troço bacana, exatamente. Né? Então tá. Bueno, pessoal, agradeço ao Dr. Leandro, Dr. Francisco, muito obrigado pela colaboração. Meu sonho? Bom, o meu sonho era igual de tanta gente. Um lugar para ser feliz. Aí tu pensa naqueles lugares que por si só já são um sonho. Com espaço, segurança, lazer, com tudo. Lugares assim existem e é aqui mesmo. Basta a gente escolher o que tem mais do nosso jeito. Um lugar para ser feliz. Vem realizar. Um sonho que se sonha junto é realidade. Novo Lar Imóveis, um lugar para ser feliz. Realize. Eu realizei. Estância Santa Maria, 75 anos, pés na história, olhar no futuro.